Gente, eu vou conversar agora com o diácono Ideraldo Pawlowski. Ele que completa 30 anos de vida missionária, é realmente uma vida, né? Dentro da comunidade Betânia. Diácono, um prazer estar conversando com o senhor hoje, conhecer um pouquinho dessa história. É uma alegria, Lara. Obrigado a cada um que está conosco aqui, né, que ama Padre Léo, que ama Betânia, que está conosco desde o início da comunidade. E hoje comemoramos 30 anos de vida missionária. Hoje, há 30 anos atrás, Santa Missa, às 10 horas da manhã, na casa-mãe, né? Eu, Margarida, junto com o Lucas, que tem 1 ano e meio, Felipe, 40 dias, nos consagramos aqui em Betânia. E aqui inicia a vida missionária, vida consagrada em Betânia, ao serviço dos irmãos. O senhor entende que é a sua vocação estar aqui e há esse tempo todo e deve perpetuar essa história. Como é que foi receber esse chamado e entender que realmente era o momento de vir para cá com a sua família, filhos tão pequenos? Deus me chamou desde a minha juventude, desde a minha adolescência. A gente vivia intensamente no grupo da RCC, Renovação Carismática. Temos o grupo Davi em Brusque, iniciamos no Jardim Maluche na igreja, depois passamos para o Colégio São Luís, assim que o Padre Léo ordenou presbítero, sacerdote. E desde muito cedo o Senhor tem me chamado a essa vida de entrega, de oferta, de consagração. E com isso veio a Margarida, e desde o chamado na Capela do Espírito Santo em 93, quando o Padre Léo, já em 93, falou de um espaço, de um lugar para acolher dependentes, homens e mulheres, né? Deus nos chamou naquele dia, já naquela missa, o Senhor nos chamou naquele dia, e nunca tivemos dúvida, né, que Deus nos escolheu, nos chamou, como Ele mesmo diz em Isaías, nos predestinou desde toda a eternidade para se perpetuar, né, há 30 anos atrás em Betânia, essa missão tão linda, tão maravilhosa, né, de viver aqui o amor, o acolhimento, a partilha, aquilo que é o nosso carisma, Marta, Maria e Lázaro. Foi nesse momento os seus primeiros votos ou aconteceu logo em seguida? Porque já existia então esse sonho do Padre Léo, essa visão dele de que isso tudo aqui ia se concretizar, mas no momento já estava acontecendo ou era só uma ideia? Não, foi o Padre Léo lançou essa ideia nessa missa. Entendi. Que ele queria um espaço, porque todo atendimento que ele fazia às terças e quintas-feiras no Colégio São Luís, e logo depois foi construída a Capela do Espírito Santo, projetada pela Juscelia. Então o Padre Léo atendia na sala, atendia sempre jovens, porque sempre foi o carisma dele, desde de fráter, já em Brusque, trabalhando atrás dos marginalizados, prostituídos, e depois de padre, claro, a graça de ter vindo para Brusque, trabalhando no Colégio São Luís, sendo diretor ali, ardeu mais no coração dele esse desejo, porque ele saía na madrugada para buscar os jovens, né? Ia nos bares, conversar, trazer para perto, alguns chegaram até a dormir na casa dele uns dias, deu problema isso. Então, dentro disso, né, Deus colocou no coração dele, ele desejava esse espaço, de ter um espaço para uma comunidade. Mas isso em 93, né? E nós completamos 30 anos dia 12 de outubro, que passou, sim, porque foi em 30 de outubro de 95, sim, foi a primeira missa da Pedra Fundamental aqui. Então hoje nós comemoramos 30 anos de vida missionária. Então foi ardendo o coração do Padre Léo. Então em 93 ele falou, e desde aquele dia eu e a Margarida já sentimos no coração esse chamado de Deus para nós e fomos nos preparando, conversávamos bastante com o Padre Léo, porque estávamos sempre com ele. Eu toco violão, toquei contrabaixo há muito tempo, então eu sempre tocava nas missas, ele que animava as missas de terça-feira com ele, na Capela do Espírito Santo, as missas de quarta na Igreja Matriz à noite, da Renovação, que tinha toda quarta-feira à noite, as missas de quinta no Colégio Novo, as segundas-feiras, quando ele ia em alguma comunidade, eu estava lá também, com outros amigos nossos do grupo, com os fráteres também, que ajudavam a animar. Já tinha uma vida muito ativa. Muito ativa na igreja, com o Padre Léo sempre, muito próximo, então. E aí foi crescendo essa preparação, foi aumentando, e depois ele procurou em vários lugares. Em Brusque também ele procurou um espaço para que não deu certo em Brusque, e Deus nos plantou aqui em São João Batista, o precursor, aquele que veio preparar os caminhos de Jesus, João Batista. Então Deus nos plantou e nos quis aqui em São João Batista há 30 anos atrás, nos quis aqui. Que história incrível. Diácono, seus primeiros votos foram, então, voltados já à comunidade Betânia. Vocês já estavam aqui? Dia 1º de maio.
Foi tudo muito prático e rápido. Trabalhávamos, a Margarida já estava em casa, porque ela estava de resguardo do Felipe, que tinha 40 dias. Então ela tinha ficado em casa. Mas um mês antes de vir para cá, eu saí do meu trabalho, Providência, porque eu estava preparado, já ia sair do mesmo jeito. Então eu acabei saindo da empresa já um mês antes, e o Padre Léo me convidou para vir para cá, para acabar de pintar a casa. Então, porque comigo, a Margarida, veio Juscelino e a Zene. Eram 2 leigos solteiros, né, não eram casados, e eles ficaram até 99, 98 conosco aqui. Então eles não iniciamos sozinhos. Eu, Margarida, Juscelino e a Zene. Então, com isso, um mês antes já, eu e o Juscelino vimos todos os dias aqui para São João Batista, para ajudar a pintar a casa, lixar, terminar tudo. E almoçávamos na nossa vizinha, Dona Lourdes, do seu Juca. Então a Dona Lourdes nos acolheu durante um mês, servindo um almoço para a gente, cuidando de nós. Então a gente vinha para cá de manhã para São João e voltávamos a Brusque no final de tarde, preparando a casa, o ambiente para a nossa, né, para a consagração, no dia 1º de maio. Então foi muito rápido, né, eu estava aqui ajeitando as coisas, então o Padre Léo ligou para a Margarida, né, não tinha telefone, claro, mandou dar um recado, falando para arrumar as coisas, o caminhão ia lá buscar as coisas para a gente vir para cá. Interessante isso que o senhor falou, que não tinha telefone, porque aqui ainda era bem isolado, um matão, ainda, aqui, né? Um matão, não tinha aqui ainda... era só eucalipto, né? Desde a primeira missa, 12 de outubro de 95, foi no alto da colina, onde é próxima à casa do Padre Léo. Agora estamos criando uma igreja, criando um pequeno oratório lá, em memória aos 30 anos. A primeira missa foi lá. Então só foi aberta uma clareira em cima, e a primeira missa, 95, foi lá, e é só eucalipto, aqui tudo era eucalipto. Então depois abriu esse espaço para construir a primeira casa, nós chamamos de casa-mãe, e é ali que nós íamos na casa-mãe arrumar a casa toda. Aí trouxemos tudo nós tínhamos, veio para cá para mobiliar essa casa aqui. Então aí dia 1º de maio foi a nossa consagração, sem preparação nenhuma, sem conhecimento nenhum. Começamos do zero a construir Betânia, começamos do zero a construir as normas, as regras, com erros e acertos, juntos com o Padre Léo, sempre em reunião. Depois vieram mais consagrados, depois de um ano e pouco, veio o Afonso, veio o Alemão, depois veio Marcos e Leila. E acabou se tornando uma comunidade. Já. Isso, então construída do nada, Lara. Ninguém entendia dependência química, ninguém entendia nada. Só tinha vontade. A vontade de viver e de servir. E eu creio que o Padre Léo, na sua concepção, porque era um homem muito inteligente, muito capaz, sabia que ia ser o caminho. Ele dizia, tudo que cresce grande é monstro. Né? Então já nasce pronto, ele nasce grande e é monstro, ele dizia, a gente falava assim. Fomos construindo aos poucos. Betânia foi sendo construída no dia a dia. Fomos aprendendo, construindo, vivendo, claro, o carisma de Betânia que Deus plantou no coração do Padre Léo, Marta, Maria e Lázaro. Sim. Marta, dimensão física, do trabalho de desintoxicação, algo muito importante e valoroso para nós hoje, né? A gente tem que cuidar muito. Até eu falo para os consagrados, esse é o nosso carisma, nós não somos uma comunidade terapêutica, nós temos uma missão específica que Deus colocou no coração do Padre Léo. E os consagrados têm que estar atentos a isso, para daqui a pouco nós não virarmos, né, uma comunidade terapêutica. Nós somos isso. Entendi. O Padre Léo falava assim, há muitas comunidades muito melhores que nós. Ele nunca disse que Betânia era melhor. Sim. Nunca falou isso. Sim. Há muitas comunidades mais preparadas e melhores que nós. Só que esse é o nosso carisma. Sim. Marta, dimensão física, Maria, espiritualidade, de colocar os pés de Jesus, de rezar a oração como fundamento para a restauração, e Lázaro, dimensão psicoafetiva, porque Jesus chorou pela morte de Lázaro, Jesus se emocionou. Então é essa dimensão do abraço, da acolhida, do carinho, da ternura. Então nessa dimensão, e é por isso que Betânia acolhe homens e mulheres, nessa dimensão do respeito, né? Para alguns é uma loucura, mas é o nosso carisma, Deus quis assim. São esses 3 pilares que trabalham a restauração de quem passa por Betânia? Isso. A questão física, a questão psíquica e a questão emocional. Na verdade, faz parte do carisma, porque antes, eu quero frisar muito isso, o acolhimento, mas frisar a questão dos missionários consagrados. Tá. Né? Em primeiro lugar, nós aqui vivemos, os consagrados aqui precisam viver Marta, Maria e Lázaro, porque nós somos Betânia. Nós fizemos a opção de viver Marta, Maria e Lázaro. Por isso, essa é a nossa devoção central em Betânia. Viver a Betânia bíblica. Viver Marta, viver Maria e viver Lázaro. Então, muito mais do que ser uma comunidade que acolhe dependentes, mas não só dependentes, porque nós somos um centro de espiritualidade. Nascemos como um centro de espiritualidade, não como uma comunidade terapêutica. Então aqui vive uma comunidade de vida que são os missionários, para melhor entender os consagrados, né? Mas a linguagem correta é missionários leigos, né?
Então, os missionários que vivem aqui, eles formam essa comunidade de vida, essa comunidade fraterna, e a partir da comunidade dos consagrados missionários é que nós acolhemos os filhos de Betânia. Então, a partir de nós, da nossa vivência de Betânia, que devemos viver Betânia, ensinar eles que esse é o estilo de vida correto. Viver porque é o que se vive. É o que se vive em Betânia, o tripé. Tá, e Padre Léo, deixa eu falar, eu vou lembrando das coisas. E Padre Léo sempre dizia que nós temos que nos tornar Betânia. Cada um de nós deve ser Betânia. Mas com o espaço, ele nos ensinou que Betânia é um estilo de vida, é um jeito de viver. Que maravilha. Até porque eu diria que nem os acolhidos e nem os consagrados e os voluntários saem de Betânia da mesma forma que entraram aqui, diácono. Com certeza. É uma transformação constante. É uma dinâmica, e Padre Léo sempre dizia, né, nos ensinou que o nosso foco é o acolhimento. Claro. Acolher cada um como o próprio Cristo. Ele falava, claro, de uma forma de restaurar, sim, mas o primeiro, nossa missão é acolher, ele dizia, não restaurar, quer dizer, acolher bem, porque a restauração é fruto do acolhimento. Uma consequência. E o acolhimento é o quê? É deixar a pessoa viver do jeito que ela quer, porque ela tem normas que ela tem que obedecer, que tem que, como cada um na sociedade, nós como consagrados também temos normas que temos que obedecer, se quiserem viver em Betânia, porque aqui não podemos viver do nosso jeito. Claro. Betânia tem um estilo de vida, tem uma regra missionária como consagrados. Se eu me enquadro aqui, tudo bem, se eu não me enquadro, eu procuro um outro lugar. Exato. Às vezes as pessoas querem mudar o ambiente. Ah, não concordo. Não concordo, então você procura um lugar que se enquadre com você, porque é a pura verdade, Lara. É muito bom viver em Betânia, meu Deus, é uma maravilha viver em Betânia. Essa dinâmica, né, de viver aqui, a gente criou nossos filhos conosco o dia inteiro, né, as crianças sempre viveram no meio dos filhos de Betânia. Os primeiros, nossos 4 filhos, hoje não mais, mas quem ajudou a criar foi o filho de Betânia. Olha só. Filhos de Betânia que moraram aqui, e ajudavam a cuidar das crianças, quando as crianças nos ajudavam. Que maravilha. Então, e essa harmonia que Padre Léo nos ensinou a viver como família em Betânia. E vivíamos muito bem. E esse é o diferencial nosso de uma clínica. Nós vivemos família, vivemos como comunidade. Então a vida missionária é assim. Não posso querer mudar o lugar. E as pessoas se perdem por isso, Lara. Quem perde a vocação em Betânia é porque olha para si. Porque quer conforto, quer sossego e tranquilidade. Aqui não tem, entre aspas, tem sossego sim. Porque a paz não está fora, a paz está dentro. Se eu consigo viver bem o carisma, Marta, Maria e Lázaro como missionário, eu vivo bem. Como eu falava, criar as crianças aqui no ambiente, na natureza, poder correr, tomar banho de lagoa, tomar banho de chuva, em contato com os animais, ter leite de vaca, bebia leite lá, né, meu Deus, né, lá na hora. Então, isso já é uma transformação. É uma transformação. E você poder acordar no meio dessa natureza maravilhosa, você ter condições de levantar de manhã, de rezar, de você ajudar um filho, né, que você vê que vem ferido, machucado, sujo, você encontra ele na rua e você vê ele aqui. Então tudo isso mexe muito com a gente. É algo assim, né, importantíssimo, porque a pessoa vem para cá, ela vai com o nosso jeito, com o amor, com o abraço, vendo Marta, Maria e Lázaro, nós conseguimos tirar famílias das drogas, homens e mulheres das drogas, famílias das drogas. Então, é uma dinâmica maravilhosa viver em Betânia. É muito bom. Eu agradeço a Deus todos os dias por estar aqui. Esse primeiro acolhimento é a porta de entrada para a restauração, mesmo que não se fale em restauração e mesmo que naquele momento não se esteja trabalhando propriamente na restauração, mas é a porta de entrada, porque muitos dos dependentes que procuram o que eles precisam, eles buscam justamente isso, né? Acolhimento, um abraço. É por isso que em Betânia, as nossas construções, né, tem muitas vezes pessoas que vêm, que nem imaginam quando vêm aqui, se assustam com o tamanho de tudo, com as casas, porque é o nosso carisma ser assim. E Deus faz grandes milagres em relação a isso, porque o Padre Léo sempre dizia, um acolhido, qualquer pessoa, quando eu falo acolhimento, eu quero falar de você que nos ouve, que não é dependente de álcool, de droga, de nada, porque Betânia acolhe todos. Mas quem chega aqui tem que ter uma cama para dormir. Não pode, em Betânia não se usa beliche, o Padre Léo não queria, hoje a gente procura ainda ter alguns lugares que é obrigado, mas isso tem que acabar, porque o Padre Léo sempre dizia que em Betânia não tem beliche. É cama, então tem 3 camas em cada quarto. A pessoa tem que ter um colchão bom para dormir, ter o seu armário, ter o seu chuveiro no quarto, porque o dependente ele já vivia na sujeira, na lama. Quantos que vêm para cá, que a gente acolhe às vezes alguém que morava na rua, que não consegue se adaptar numa cama, porque costumava dormir no chão. Então, quer ser bem acolhido, bem tratado, como cada um que vem fazer um retiro em Betânia, vem visitar nossos recantos,
né, se sentir amado, se sentir acolhido, ter um espaço privilegiado, com cuidado, muito bem atendidos, né? Nessa questão do centro de espiritualidade, o senhor acabou de falar, quem vem fazer um retiro, quem vem, né, fazer um Kairos, quem vem participar dos eventos. Betânia oferece muitos eventos para quem não é filho, para quem é de fora da comunidade, para que venha, conheça e também se restaure, porque quem está lá fora muitas vezes precisa tanto de restauração. Todos nós precisamos. Quanto quem está aqui dentro. Até porque a dinâmica de Betânia é essa. Deus colocou no coração do Padre Léo algo fabuloso de Betânia, porque nós precisamos trabalhar a nossa vida, a questão na dimensão Marta não é só o trabalho, a prática esportiva, é a prática esportiva, é dormir, orar aqui em Betânia, 10 horas se dorme até as 7 da manhã, um bom tempo de sono, alimentação saudável, não se toma refrigerante, não se usa conservante, comida natural, não come chocolate, não se come, se alguém vê algum lugar, algum consagrado comendo chocolate em Betânia, pode brigar, pode falar, isso não está no Viver Betânia, Padre Léo não me ensinou isso. E aqui só entrava chocolate na Páscoa e Natal. Aquela semaninha, acabou aquela semana, porque é vida saudável. Bolacha, não tem bolacha recheada, então quer dizer, Betânia é isso, você tem uma vida saudável, uma alimentação saudável. Então não é só trabalho físico, não se resume nisso. É cuidado. E no terço de Betânia a gente fala isso. No primeiro mistério, que é o motivo, o segundo mistério, que é o motivo Marta, fala trabalhar, cuidar do corpo para transformar o mundo, né? Cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, para transformar o mundo. A dimensão Maria também da espiritualidade, se entregar a Jesus, sabendo que com a espiritualidade, com a oração, que é a fonte de cura, de restauração da nossa vida, né? Então a dinâmica, e é para todos isso, porque sem oração não se vive. Hoje, né, vendo os Atos dos Apóstolos, né, um texto, né, um texto bíblico dos Atos, lá que os apóstolos foram rezar, o Espírito Santo deu a missão, né, para Paulo e Barnabé, vocês vão para tal lugar. Então, sem oração, ninguém vive. Sem oração, sem vida de espiritualidade, sem Santa Missa, confissão, sacramentos, o ser humano fica perdido. E por isso que Betânia Centro de Espiritualidade, nós queremos fazer as pessoas, quando vêm rezar aqui, fazer um retiro, participar de um Kairos, ou podem vir mesmo sábado, domingo, durante a semana, que quiserem vir rezar aqui, venham. Tem capela de São Francisco, tem a capela de madeira na mata, tem a Praça São Francisco, tem Nossa Senhora, a Gruta, então tem vários lugares para as pessoas virem aqui para vir rezar. Pode passar o dia aqui e vir rezar, almoça conosco, vai para casa. Então, porque tem que ser porque as pessoas têm que se sentir restauradas em Betânia, vivendo a nossa dinâmica. Por isso que somos esse centro de espiritualidade. Muito importante dar uma direção na vida, né, Diácono? É impossível fazer isso sem essa espiritualidade. Todos devemos ser Betânia. Com certeza, temos que nos transformar em Betânia todos os dias. Por isso eu já deixei aqui, o Viver Betânia, até coloquei num quadrinho. Essa é a nossa regra de vida, né, que o Padre Léo nos deixou. Esse livro não tem à venda, porque é só para os consagrados, mas se você procurar o livro Viver com HIV, não sei se está sendo editado ainda, mas às vezes no sebo tem, Viver com HIV, tem muita, na verdade o Viver com HIV, ele traz todas as normas de Betânia, o jeito de viver Betânia, só que esse aqui é exclusivo nosso. Mas o Viver com HIV tem como você viver, você vai aprender sobre o carisma de Betânia, poder viver Betânia, poder ser Betânia, né? Seria uma regra de conduta, digamos assim. Essa é a nossa regra de conduta. Para que as pessoas entendam como lidar com tudo isso que Betânia faz. E para os consagrados, né? Como viver o carisma, a dimensão Marta, Maria e Lázaro. Depois, me falar do Padre Dion, né? Que o Padre Léo é um padre deoniano. Então, a nossa fonte de missão vem lá dos deonianos, do coração de Jesus, do coração ferido, de aparar as arestas. É por isso que essa aqui, eu fiz questão de colocar essa cruz hoje, eu quase não uso, porque é uma relíquia, mas é a cruz da nossa primeira consagração. Então, como o Padre Léo não está mais conosco, então é uma relíquia que eu tenho, então eu não uso ela, mas hoje eu fiz questão de usar, né, para gravar. Foi essa cruz que a gente usou na nossa primeira consagração. Então, justamente para a nossa missão, como dos deonianos, do coração, aparar as arestas, né? Por isso que essa cruz deoniana, dos padres, né, e a cruz de Betânia também, não tem pontas, porque a nossa missão é aparar as arestas no coração das pessoas, tirar as pontas para que elas se encontrem, né, plenamente com Deus. Né? Diácono, eu preciso perguntar, eu preciso que o senhor nos fale, depois de 30 anos, depois de uma vida de consagração, o que representa tudo isso para o senhor hoje?
em pleno ano 2026, o senhor já viu muitas mudanças acontecerem, o senhor já viu muita gente desviar do caminho, o senhor já viu muita gente encontrar o caminho. Qual é a sua reflexão de hoje, depois de 30 anos de missão? Agradecer, né? Sou muito grato a Deus por esse chamado, porque isso não é soberba minha, mas Deus me escolheu, tenho certeza que Deus me chamou, desde sempre me chamou para estar aqui, e sou feliz por isso, porque eu sei que Ele me chamou. Acho que eu tive muitos motivos, quem sabe, já para desistir, para ir embora, para não estar mais aqui, mas não, porque eu sei que Deus, né? Todo mundo passa essas loucuras de querer ver chutar o pau da barraca, chutar o balde e sumir. Verdade. Mas na verdade, no fundo não, Deus me chamou. Então, muito feliz, muito realizado por estar em Betânia, né, por estar vivendo Betânia. A gente sabe que em cada recanto há muitos desafios para os casais consagrados, porque às vezes os casais vêm, né, querem uma vida consagrada, mas querem viver do seu jeito. E a vida em Betânia tem norma, e é difícil uma adaptação. Uma vida regrada, né? Porque eu penso assim, quando a pessoa quer uma vida consagrada, missionária, é uma vida de entrega. Total. Então ela tem que quebrar, porque às vezes a pessoa quer vir por comodismo, mas não por vocação. Então, quando não se tem vocação, a pessoa não consegue sobreviver. Então, só que a vocação é alimentada, Lara. Claro. Porque se a pessoa não alimentar, para nós, não se alimentar na leitura bíblica, como o Padre Léo falava, na Santa Missa, inclusive eu estava vendo um pouquinho de Veio Betânia aqui, lembrando isso, né, o Padre Léo sempre enfatizava muito, né, a oração, espiritualidade, leitura bíblica. Nós estamos aqui ó, junto às relíquias do Padre Léo aqui, as Bíblias, pode ver as Bíblias todas marcadas, riscadas. O Padre Léo lia a Bíblia todos os dias, uma vez por ano, então aí ele falava lá ainda leitura bíblica, meditação, sacramentos, Eucaristia diária. Sem isso, consagrado nenhum vive. É verdade. Vive de qualquer jeito, agora não vive o projeto de Betânia. Por isso que hoje, falando de consagração, quero falar para os consagrados e para quem deseja uma vida missionária consagrada. Quer saber em Betânia, mas em outro lugar. Viver o carisma em profundidade. Não viver o que se traz hoje, mas viver o viver Betânia. É isso que cada consagrado deve viver, porque a gente corre risco de se perder. Muitas ordens, congregações, lugares se perderam porque quiseram mudar, apagar o fundador, tirar o fundador, né, inventar novas coisas. Mas se Deus plantou Marta, Maria e Lázaro, é isso que a gente tem que viver e ponto final. E eu acredito na força do carisma, eu acredito na força do consagrado, na força do carisma. Se o Padre Léo me ensinou que tem que acolher bem, a gente falava do acolhimento, o acolher, o abraçar, o rezar, o trabalhar, o sentir, tudo isso é importante, né? E muito mais que dar as coisas, tem que ser. Há um cuidado muito grande em relação a isso, né? Quem tem que tomar conta disso, e acho que vale para a família, mas vale para os consagrados de Betânia, muito mais que eu dar coisas para os filhos, para os acolhidos que vêm se restaurar aqui, né? Para as pessoas que vêm dar coisas, eu tenho que ser, nós temos que ser Betânia. E é desafiador ser Betânia, porque quando a gente se pega, daqui a pouco a gente está tropeçando, a gente cai, opa, estou fugindo aqui. Por isso que é importante rezar o terço de Betânia todos os dias, né? Ter forte, cada dezena do terço de Betânia, rezar. Foi o Padre Léo que criou o terço de Betânia, de uma forma assim, eu nunca sentamos, gente, que você vai mas ele criou o terço foi se aprimorando. A gente procura rezar o terço de Betânia, e precisa rezar o terço, em especial os consagrados devem rezar, porque ali está o resumo do carisma, é para a gente viver e pedir a graça de Deus, e em cada conta a gente reza pedindo um coração semelhante ao coração de Jesus, né? Jesus, o manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, e tem que pedir, porque se não tivermos no coração semelhante ao coração de Jesus, nós não conseguimos viver o nosso carisma. E sem dúvida nenhuma, doar o que se é muito mais valioso do que doar o que se tem, né? Com certeza. E é isso que nós temos. Não existe nem comparação. A sociedade, não só a sociedade como sociedade, sempre foi assim. Dar, querer aparecer, eu tenho que dar porque eu apareço aqui. Quem dá mais, aparece mais. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Às vezes quem dá, tem tanto para dar e dá migalha também. É por isso que Jesus falou que a pobre viúva, ela deu tudo o que ela tinha. Às vezes um rico dá um dinheiro aí, mas Deus não faz falta. Agora, a hora porque se as pessoas tirassem aquilo que fizesse falta, não haveria pobreza no mundo, não haveria miséria, nós não passaríamos tanta dificuldade que nós temos para manter o acolhimento aqui, mas nos nossos recantos também, lembrando que temos uma casa em Curitiba, Irati, Guarapuava, Cianorte, Lorena, São Paulo, né, que é perto de Cachoeira Paulista e Aparecida, Uberlândia, Minas Gerais e Talva, no Rio de Janeiro. Então, nos recantos, o pessoal sua muito, trabalha muito, rala muito para manter o acolhimento, né? Para manter
um bem-estar que nós queremos dar para os nossos filhos. Manter a dignidade de eles estarem. E as pessoas têm muito, graças a Deus, a alimentação nunca nos falta, a gente come bem. Tantas pessoas que passam fome, que não têm o que comer, a providência nunca nos deixou faltar, né? Porque nós não compramos nada, vivemos da providência, a gente come aquilo que tem, e essa deve ser uma marca nossa, porque foi Deus que quis assim. Com certeza. No começo de Betânia, até comprávamos, o Padre Léo falava, vamos comprar aí no mercado, só que no fim não estava mais dando conta. Imagina. E um dia a Margarida rezando, veio uma passagem de Joel, né, ela no banheiro, tomando banho, rezando, fazer o que, Senhor? E aí Deus colocou aquela passagem de Joel, que não ia faltar o azeite, não ia faltar o trigo, não ia faltar nada. Aí a Margarida chegou para o Padre Léo e falou assim, nós vamos comprar mais nada, a partir de hoje vai ver da providência. Então no começo não era assim. Olha só. E a partir de uma fala da Margarida para o Padre Léo, a partir de hoje vai ser assim, foi assim. Porque não estava mais dando conta. Nós já morávamos no começo em 30 pessoas. Nossa. Comprar comida para tudo isso e fazendo. Então a gente tem um corte, acabou. E aí a partir daquele dia é providência. Até hoje é assim. E os consagrados que não estão vivendo isso têm que viver, porque senão é pecado. E tem que ver daquilo que a gente tem, porque Deus falou que não deixa faltar nada. Então não vai deixar faltar? Não deixa faltar para aquele que crê. Para quem vive muito na agitação, não para rezar, para ouvir Deus, para perceber na confiança, acaba se perdendo, tanto em Betânia, como em qualquer lugar, como em casa também. As famílias têm que aprender a viver da providência. E viver da providência é confiar que Deus está conosco. Estou com dificuldade, mas não, o Senhor está comigo. Não é ficar lá sentado esperando que as coisas venham, não é assim. Para nós, também não é. Nós trabalhamos aqui, restaurando vidas e famílias, e Deus cuida da missão. Agora, um pai e uma mãe têm a missão em casa. Claro que ele vai ter que trabalhar, sustentar os seus filhos, a família. Mas acreditar na providência, Deus está conosco. Vai nos providenciar, nossos filhos serão cuidados. Essa confiança que a gente tem que ter. E assim a vida se torna... Acreditar que o fruto do trabalho vai vir, não é? É, claro que é. Tem que acreditar. E assim a vida se torna... mais suave, mais feliz. Saborear a vida, como o Padre Léo tem um livro, Saborear a Vida. Então, saborear a vida não é... Aquilo que eu dizia, saborear não é ficar sentado, mas saborear a vida é tudo que você faz dá sentido para aquilo que está fazendo. Fazer com amor. Mesmo que tem dia que está difícil, eu vou fazer com amor, porque isso vai me ajudar a crescer e eu vou superando as dificuldades e vivo feliz. Mesmo diante das lutas, viver sempre feliz, né? Acolher cada um com um sorriso. Tá certo. E com um abraço. Um abraço, é a nossa marca. A marca de Betânia, né? Diácono, o senhor falou agora, nesse momento, que Betânia vive da providência, mas que a providência não é ficar de braços cruzados. E a gente sabe que Betânia oferece muitas formas das pessoas virem, adquirir, levar um pedaço de Betânia, compartilhar isso no mundo e assim deixar a sua contribuição. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho antes de a gente encerrar sobre o que Betânia oferece. Tem a loja, tem os caiós, tem os retiros. Nós temos os retiros, né, que nós já iniciamos com o Padre Léo já. No começo, quando o Padre Léo conseguiu pregar os retiros aqui, nós fazíamos nas casas, acolhemos os acolhidos nossos filhos, como são chamados, os filhos de Betânia. Então eles iam para uma outra casa, a gente conseguia acolher nas casas. Entendi. Quando o Padre Léo começou a pregar aqui, eram alguns retiros durante o ano. E depois disso, né, fomos construindo a casa de retiro. Se estruturando. Então tinha muitos retiros aqui. Então o retiro era uma forma de as pessoas, e até hoje é uma forma das pessoas nos ajudarem. Exato. Porque quem tem que trabalhar, não só pedir, tem que trabalhar para manter. É por isso que tem os retiros, né? Aqui que as pessoas podem fazer um retiro em Betânia, podem comprar os produtos da nossa loja. Nós temos uma página de doações, porque as pessoas nos ajudam, porque nem todos têm vocação de viver em Betânia, de viver uma vida missionária. Né, sem INSS, dependendo só da providência, que ninguém tem INSS, ninguém ganha nada. A gente vive daquilo que as pessoas nos dão. Então é sempre um desafio, por isso tem a página de doações. Então as pessoas, mesmo em casa, não estando aqui, se contribuem conosco, ou com qualquer outra obra social, ou trabalho de evangelização, ela está sendo missionária naquele lugar. Entendi. Está ajudando, porque como eu dizia, ontem, ainda um menino de rua que foi acolhido aqui, esse dia eu vi ele aqui em São João Batista, no centro, da cidade, teve isso na outra semana, todo sujo. Aí ontem à noite ele chegou, dormi a tarde inteira, ele disse que veio da rua, aí foi jantar. Então eu vi ele todo barbudo ainda, todo maltrapilho. Então, para as pessoas fora, assim, mais um vagabundo que está ali pedindo. Mas quando você vê a pessoa, você ouve ela falar dela,
você vê a história. Não não estou falando quem é bom, não é questão de ser bom e ser ruim. Cada um que vem é o próprio Cristo. A nossa missão é acolher. Né? Não estou falando que é bom ou que é mal. Não é questão de julgar ninguém. Mas quando você consegue conversar com a pessoa, você vê que a pessoa tem identidade. É verdade. Ela tem um nome, né? Então as pessoas às vezes dão uma esmola para o desencargo de consciência, mas não perguntam da pessoa. Como é o seu nome? Tem uma história. Tem uma história por trás dessa vida. Se é uma vida que a pessoa quer levar ou é porque não é a questão de julgar a vida da pessoa. Eu acho também, cada um escolhe o tipo de vida que quer viver. Mas ela tem uma pessoa que tem identidade, que tem família, que tem um nome e que lá no fundo não quer aquela vida para ela. Ninguém quer viver. Se dizer que a pessoa quer viver na rua é mentira. Ninguém quer viver na rua, ninguém às vezes quer ficar sem comer, ninguém quer viver escravo da droga, como a gente vê muitas vezes o pessoal caminhando na rua, né, vai para uns bairros que tem droga, então a gente vê o pessoal caminhando naquela correria, buscando droga e vai e volta para o centro. É impossível alguém querer uma vida dessa, impossível que alguém queira uma vida dessa. Todo mundo queria, quem sabe, ter a sua casa, ter o seu automóvel, ter o seu conforto. Dizer que gosta de viver na rua, impossível, isso não existe. A pessoa até pode falar, mas lá no fundo não é isso que ela quer. Quem sabe as pessoas desistiram de viver. Até eu não digo nem só dependência, não. Quantas pessoas não têm dependência nenhuma e já desistiram de viver? Não querem mais viver, então até estão sem identidade. Têm identidade, mas estão sem identidade. Porque vai perdendo o sentido da vida, acha que a vida não tem mais jeito, acha que não vai conseguir superar um pecado, acha que não vai conseguir superar um vício, acha que não vai conseguir superar uma desilusão, uma traição, ou uma frustração, ou alguém que te passou a perna, alguém que te roubou, que te enganou. Quantas situações nesse mundo tem, né? Eu acho que tudo tem sentido, tem que dar uma volta. Dar a volta e você vai encontrar esse sentido em Deus. Em acolhida, em amor, em vivência, em fraternidade, em justiça. Sem dúvida. E aprender com tudo todos os dias. É verdade. Prazer conversar com o senhor, saber um pouquinho da sua história e principalmente da sua história em Betânia, como missionário, como atuante em todo esse carisma, em todo esse meio que transforma a vida de tantas pessoas, como eu disse, não só de quem está aqui acolhido como filho, mas você que passa por Betânia vai se certificar de que ninguém sai daqui da mesma maneira que chegou. Então eu agradeço o senhor ter dispensado seu tempo, seu momento, para dividir conosco essa história tão rica. E é claro, né, que eu digo que o senhor deve convidar as pessoas que ainda não conhecem Betânia para que venham ter essa experiência maravilhosa de saber e receber a energia que esse lugar tem e sair daqui também transformados. Eu quero convidar as famílias a virem a Betânia, vir fazer um retiro conosco, aos jovens, você que já está estudando, né, está formado, quer dar um sentido dar um ano da sua vida para Betânia, dar um ano da sua vida em Betânia. Né? Vir oferecer a sua vida, vir fazer um retiro, estar conosco, ser um amigo de Betânia, ou quem sabe da comunidade de aliança, mas estar e fazer essa experiência de ver o Cristo de verdade desfigurado, ferido, mas ver o Cristo restaurado, porque a maior satisfação nossa não é acolher alguém sofrido, a satisfação nossa é acolher aquele sofrido que tem vida nova, que se restaura. Essa semana eu falava com alguém aqui de São João Batista, Sidney, que ficou 6 meses aqui, e ele falou assim para mim, aí ele falou, semana passada eu vim na missa agradecer porque estou 8 anos sóbrio. Meu Deus, olha isso. Ele falava assim, moça, 8 anos eu estou sóbrio, e hoje a minha mulher gosta de sair comigo, ela quer sair comigo, né? Ele ficou vovô faz uma semana e pouco, 10 dias, ele falou, como eu estou feliz agora, imagina se eu estivesse na cachaça, a minha filha ligando para mim, eu tenho que ir para a maternidade, o que eu ia fazer? Ele falou, mesmo agora ela ligou para comprar fralda, se eu estivesse na cachaça, na bebedeira, eu ia ter condições de comprar fralda, eu ia ter condições de levá-la para a maternidade, cuidar dela. Então ele assim, muito emocionado, agradecendo pelos 8 anos de sobriedade, e hoje ele é participante ativo de comunidade, da sua comunidade, CPC, coroinha, equipe de liturgia, ele é um show. E vem aqui em Betânia ajudar ainda. Agora ele está lançando um projeto aqui que ele quer vir falar, quer vir conversar, fazer uma dinâmica, porque até hoje também ele participa do AA. Entendi. As pessoas acham que não tem valor o AA, o Alcoólicos Anônimos. Deus. E ele falou, assim, eu mudei, acho que tem faixa ou medalha ou de cor, ele ganhou, por esses 8 anos que ele está no AA também, ele mudou lá, ganhou, então ele está feliz da vida. Então é isso, é vivência. Se o Cid está bem hoje, não foi porque ele ficou esperando vir tudo. Hoje ele é um professor, ele trabalha para nós aqui. Olha que ele legal. Trabalha de pintor, então de vez em quando eu estou chamando ele, Cid, vem pintar uns quartos, pintar a casa, pintar umas cadeiras,
restaurar isso. E o filho vem aqui hoje. Doando o que ele é. Então, uma alegria não tem preço. Por isso, colabore com a nossa comunidade, reze por nossa comunidade. Você não faz ideia do tanto bem que você faz quando você reza por Betânia, quando você está aqui, quando você nos apoia em nossos recantos. Importante, não queira uma Betânia do seu jeito. Acolha a Betânia do jeito que ela é. Que Deus plantou no coração do Padre Léo. Ame os consagrados, ame cada filho e filha de Betânia, reze por nós e nos ajude a manter essa obra viva, porque Betânia não nasceu do acaso, nasceu do Espírito Santo, que colocou no coração do Padre Léo esse nome e esse carisma. Essa obra é de Deus. Tenha certeza e obrigado porque você faz parte dela. Obrigada, diácono. Eu quero agradecer a Lara também. A Lara eu conheci, eu faço o programa da Ave Maria aqui na nossa paróquia, e eu conheci a Lara na Rádio Clube, ela é radialista, né? Canta muito bem, ela e o marido dela são ótimos cantores, tocam muito bem. E hoje a Lara faz parte da família Betânia também. Eu convidei ela para ir um tempo para ajudar a produzir um programa de rádio, e hoje está ela aqui, já trabalhou a filha dela, está o marido dela aqui. Betânia é assim, restaura vidas, restaura famílias. É uma alegria ter a Lara aqui hoje me entrevistando, conversando sobre Betânia. Sem dúvida nenhuma. Há quase 10 anos já somos Betânia. Amém. E é uma satisfação que não tem palavras que descrevam. Então a minha dica é o seguinte: venha, conheça e experiencie Betânia. Venha aberto para viver o que Betânia pode fazer na sua vida. Você vai adorar, tenho certeza. Com certeza. Que Deus te abençoe você, sua casa, sua família. Viva Betânia, procure o livro Viver com HIV. Lá tem o carisma de Betânia, a vivência de Betânia, aquilo que Padre Léo sonhou para Betânia. Reze por nós e juntos vamos restaurar vidas, restaurar famílias. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Betânia! E siga nas redes sociais que você vai ficar por dentro de tudo que acontece por lá. Comunidade Betânia. Amém. Deus abençoe. Ai, muito bom.